Você já parou para se perguntar por que desejamos justamente aquilo que nos escapa? Por que o amor parece nos punir quando o oferecemos inteiro? E o que há de tão sedutor na ausência que a presença nunca consegue reproduzir? Nietzsche dizia que aquilo que é feito por amor sempre acontece além do bem e do mal. Mas e quando o amor se transforma em submissão e o desejo em desespero? Porque, mesmo quando entregamos o melhor de nós, somos deixados em silêncio, ignorados, descartados. Todos nós, em algum momento, já imploramos por migalhas de atenção. Já digitamos e apagamos mensagens. Já nos convencemos de que bastava ser diferente dos outros. Mas a verdade é que o excesso de disponibilidade afasta, a previsibilidade sufoca, e o homem bom, quando não entende o jogo, torna-se o mais invisível entre todos. Este vídeo não é um manual de conquista. Não é sobre truques de sedução, frases prontas ou fórmulas mágicas. É sobre algo mais sombrio, mais cru, mais honesto. É sobre o poder silencioso de um homem que se bastou. Sobre o magnetismo de quem não implora por ser visto, porque já se tornou impossível de ignorar. Se Maquiavel estivesse vivo hoje, ele não escreveria sobre guerras entre reinos. Ele escreveria sobre os jogos invisíveis entre afetos, sobre como o poder se deslocou do trono para os olhos de quem não desvia o olhar, sobre como, num mundo de carências gritantes, aquele que sabe conter-se se torna irresistível. Você vai ouvir agora 5 regras, mas elas não são regras comuns, são venenos sutis. Verdades que queimam, mas libertam. Elas não vão te ensinar a conquistar mulheres, vão te ensinar a não precisar conquistá-las. E quando isso acontecer, você vai perceber que o poder mais sedutor de todos é aquele que nasce do homem que já escolheu a si mesmo. Respire fundo. Silencie o mundo por alguns minutos e venha comigo, porque o que vamos abrir agora não é um roteiro de atração, é um espelho, e ele não tem piedade. Ela disse que queria alguém sensível, alguém que respondesse rápido, que a ouvisse com atenção, que dissesse bom dia, boa noite e perguntasse se ela comeu. Você acreditou, fez tudo exatamente como ela pediu, e mesmo assim, ela sumiu. Esse é o início do abismo. A entrada sutil para um dos maiores paradoxos da mente feminina, e da nossa também. A ilusão de que a bondade, quando oferecida como moeda de troca, gera desejo. Mas não gera. Ela gera segurança, gera previsibilidade. E mata lentamente aquilo que alimenta o erotismo. Atenção. Há uma diferença abissal entre ser bom e ser inofensivo. O homem bom impõe respeito com o olhar, mesmo em silêncio. O homem inofensivo pede respeito como um cachorro faminto balança o rabo por atenção, e por mais cruel que pareça, a mente humana não deseja o que considera garantido. Ela deseja o que ameaça sua paz, o que desafia seu ego, o que escapa pelas frestas da lógica. Carl Jung falava do complexo de poder feminino, aquela força arquetípica que busca o masculino que é capaz de suportar, conter e perturbar ao mesmo tempo. E aqui está o segredo. A mulher não busca o frágil que cede a cada emoção dela. Ela testa, ela tensiona, ela empurra, porque precisa sentir que há algo ali que não desmorona. Aquele que se curva demais perde o eixo. Aquele que se mostra inteiro logo de cara oferece o mistério embalado numa bandeja. E nada é mais broxante do que aquilo que já se conhece por completo. Pense comigo. Você já viu uma mulher perseguindo aquele cara que responde em segundos, que sempre elogia, que nunca discorda? Ou ela persegue o que some por dias, o que responde com enigmas, o que a faz duvidar do próprio valor? Você pode odiar essa realidade, ou pode compreendê-la e transcender. A atração, no fundo, é um jogo de assimetrias, e o amor verdadeiro só começa onde a simetria termina. Não existe sedução sem hierarquia momentânea. Não existe desejo onde há total transparência. Imagine um livro que você já leu 1000 vezes. Você pode até amá-lo, mas dificilmente vai sentir aquele frio na barriga ao abri-lo. Agora pense num livro misterioso, cujas páginas parecem mudar cada vez que você relê. Esse livro te intriga. Esse livro te puxa de volta. Esse é o homem que entende a diferença entre se doar e se derramar. E aí está a grande virada.
A bondade só seduz quando é uma escolha de alguém que também sabe ser sombra, quando é exercida por alguém que não teme o conflito, que não implora por aprovação. A mulher sente isso. Ela não pensa nisso conscientemente, mas sente. O homem que não se coloca como prêmio, mas como um espelho invertido do desejo dela, é o que ela vai perseguir. Dostoiévski escreveu em Os Demônios: o que o homem mais deseja é alguém diante de quem possa se ajoelhar, alguém que possa ser, ao mesmo tempo, superior e acessível, misterioso e humano. Mas veja, para que alguém se ajoelhe diante de você, metaforicamente, emocionalmente, você precisa antes sair da posição de súplica. É cruel? Talvez, mas o amor, quando não nasce da admiração, morre afogado na piedade. Por isso não se trata de ser frio, distante ou cruel. Trata-se de ser inteiro, de olhar nos olhos dela e não precisar ser escolhido para se sentir homem, de não amar para ser amado, mas porque você já é o próprio amor em carne viva. Quando você entende isso, algo muda. Você para de correr atrás, para de mendigar mensagens, presença, reciprocidade. Você se levanta do chão da ilusão romântica e começa a andar com a postura de quem sabe. Não é sobre o quanto você dá, é sobre o quanto ela deseja acessar o que você ainda não deu. E aí, meu amigo, ela começa a correr atrás, não porque você a enganou, mas porque finalmente você se tornou impossível de ignorar. Existe uma força que não grita, não se exibe, não pede licença. Ela apenas entra na sala e muda a temperatura. Você já sentiu isso? A presença de alguém que não precisava dizer uma palavra e ainda assim todos olhavam. Esse é o poder invisível. E talvez você nunca tenha percebido o quanto essa força está diretamente ligada à imprevisibilidade. Não aquela que beira o caos, mas a que nasce da soberania interna. De alguém que não precisa seguir um script porque é o próprio roteiro. Veja bem, no início você acredita que a mulher deseja estabilidade. Mensagens diárias, elogios consistentes, presença constante. Mas isso só funciona no mundo da lógica. Na lógica, sim, a constância é prova de afeto. Mas o desejo habita o território do instável. Ele é filho da ausência, irmão do mistério e amante da dúvida. Michel Foucault disse que o poder não é algo que se possui, mas algo que se exerce. E no campo da sedução, esse exercício não se dá pela presença constante, mas pela capacidade de desaparecer sem culpa e reaparecer sem explicação. O imprevisível instiga, porque ele quebra a expectativa. E tudo que escapa da expectativa ativa a parte mais primitiva do nosso cérebro, aquela que quer decifrar, que quer conquistar, que quer entender o porquê. Você quer um exemplo? Aquele cara que manda flores na primeira semana, que manda bom dia todos os dias às 7h43, que comenta em cada story com um coração ou um uau. Ele acha que está sendo fofo, mas na verdade está sendo lido como um livro didático, útil porém entediante. Agora pense no oposto, aquele que aparece com uma mensagem enigmática depois de 2 dias em silêncio, que posta algo instigante e some, que te faz rir e depois desaparece como se estivesse imune ao próprio charme. Esse não é o mais bonito nem o mais inteligente, mas é o mais lembrado, porque o cérebro dela está tentando, em vão, encaixá-lo em algum padrão, e falhando, e desejando ainda mais. Maquiavel escreveu que os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar. Aplicado à sedução, deixe haver o suficiente para criar desejo, mas nunca tanto que ela se sinta saciada. Seja como vinho raro, um gole basta para despertar a obsessão. Você não precisa ser arrogante, mas precisa ser raro. Não se trata de ignorá-la por ego, mas de entender que estar sempre disponível não é demonstração de amor, é perda de valor. E isso não vale apenas nas mensagens, vale na sua energia, no seu olhar, na sua atenção. Quando você entrega tudo de uma vez, você mata o jogo. Quando você dosa com elegância, com intenção, com precisão, você mantém a dança. Ela se pergunta, o que ele está pensando? O que ele quis dizer com aquilo? Será que ele gostou mesmo de mim? Pronto, o desejo está instaurado e, mais importante, ela está engajada no processo. Mas atenção,
Imprevisibilidade não é manipulação. Não é fingir indiferença, nem criar jogos mentais para dominar. É presença com pausa. É intenção com silêncio. É mostrar que, mesmo interessado, você ainda é um território inexplorado. Antonin Artaud dizia que o verdadeiro teatro é aquele que queima a pele, que inquieta a alma, que perturba o espectador. E a verdadeira sedução também é assim. Ela incomoda, ela confunde, ela tira o outro do controle. E quando ela consegue isso, ela vicia. Portanto, se você quer ser lembrado, seja o intervalo entre as certezas. Seja o homem que não entrega o roteiro completo, mas apenas pistas, fragmentos, ruídos. O que você diz? Pouco, mas quando fala, ela escuta. O que você posta? Raro, mas quando aparece, ela para o dedo. O que você oferece? Uma experiência, e não uma garantia. Porque o homem que é previsível vira rotina. E rotina não é amada, é tolerada. Mas o homem imprevisível, esse vira lembrança, fantasia, vício. Não por ser inalcançável, mas por ser, em essência, livre. Pare por um segundo e pense em quantas vezes você já tentou se fazer entender por alguém que sequer queria escutar. Quantas vezes você escreveu parágrafos justificando seu silêncio. Quantas vezes você pediu desculpas por ter sido apenas você, honesto, direto, talvez intenso. E agora olhe para o resultado. Nada mudou. Ou pior, quanto mais você explicava, mais ela se afastava. Por quê? Porque a explicação, quando vem de um lugar de insegurança, não esclarece, ela denuncia, ela revela que você não está confortável com o próprio valor. E isso, meu amigo, é o oposto do que atrai. Em um mundo de discursos rasos e opiniões inflamadas, o silêncio virou ouro. E o homem que domina o próprio silêncio, que não corre para preencher o desconforto com palavras, se torna fascinante. Não por mistério falso, mas por contenção verdadeira. Maquiavel dizia: é mais seguro ser temido do que amado quando se tem que renunciar a um dos dois. E você pode até torcer o nariz para isso, mas pense além da superfície. O que ele está dizendo é mais poderoso ser respeitado do que agradar. E o respeito nasce da firmeza, da capacidade de não se dobrar a cada vento, de não se justificar por cada ruído, de não tentar convencer ninguém de nada. Veja o que acontece quando você se explica demais. Você cede território, você entrega o controle da narrativa, você permite que o outro te coloque num tribunal emocional, e ali você será sempre o réu. Sempre. A mulher te pergunta por que você demorou a responder. Você entra em pânico. Desculpa, eu estava ocupado, eu juro que pensei em você, é que meu dia foi corrido, mas eu gosto de falar com você. Fim do jogo. Você acabou de dizer, meu tempo vale menos que o seu. E a sua interpretação sobre mim me assusta mais do que a minha verdade me fortalece. Agora pense no oposto. Ela pergunta. Você sorri e diz com voz calma: eu não tenho pressa com o que vale a pena. Essa resposta não é uma frase de efeito. É um posicionamento. É um lembrete silencioso de que você não está à venda. De que sua presença é uma escolha, não uma obrigação. E isso provoca nela algo raro, admiração. Sabe por quê? Porque ela vive num mundo onde a maioria dos homens treme diante do desconforto, onde basta um olhar dela para que eles se apaguem em nome da aceitação. Mas quando você permanece firme, mesmo no mal-entendido, você não só cria tensão, você cria identidade. Você mostra que está disposto a ser mal interpretado se isso for o preço da autenticidade. Freud dizia que o sintoma é uma forma disfarçada de verdade. E muitos homens hoje estão doentes de necessidade de aprovação. A cada desculpa se pareci grosso, não leve a mal, só queria ser gentil. Eles se esfarelam pouco a pouco, na tentativa de serem amados por todos. Mas o amor verdadeiro não nasce da adaptação excessiva, ele nasce da solidez, do eu sou assim, dito sem arrogância, mas com consistência. Veja, não se trata de ser rude, nem de se tornar um muro emocional, mas de entender que quem precisa se explicar o tempo todo não acredita que está certo. Ou, pior, não acredita que é digno mesmo quando está errado. A mulher sente isso.
Ela pode até se irritar com o seu silêncio momentâneo, mas no fundo respeita quem não se dobra, porque o homem que não explica demais é o homem que ela vai tentar decifrar. E quanto mais ela tenta decifrar, mais presa ela está, não a você, mas à experiência de não conseguir te reduzir. Ela sente que você escapa, e é aí que nasce o desejo. Cioran escreveu que a obsessão com a clareza é a fraqueza dos que temem ser mal lidos. E talvez você precise mesmo ser mal lido. Talvez, pela primeira vez, seja a hora de permitir que pensem o que quiserem, porque a sua verdade não se prova, ela se impõe. E se ela não entende? Tudo bem, não foi feito para todos entenderem. Foi feito para você permanecer inteiro, mesmo diante do mal entendido, porque quando você para de se explicar, começa finalmente a ser ouvido. Existe um tipo de homem que nunca precisa correr atrás. Ele anda devagar, observa em silêncio, escolhe onde estar, e mesmo assim, ou talvez por isso, é seguido com os olhos, lembrado com saudade e desejado sem esforço. Esse homem não precisa seduzir, ele apenas vive, e sua vida, por si só, se torna irresistível. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. Para chegar a esse ponto, você precisa morrer primeiro. Não o corpo, mas o personagem. Aquele que faz de tudo para agradar, que se molda à expectativa dela, que pergunta, você gosta de mim? Ao invés de perguntar, eu gosto de mim perto de você? Você já reparou como os homens mais magnéticos são aqueles que têm uma missão maior que o próprio desejo? Eles não estão sempre disponíveis, não porque estão jogando, mas porque estão construindo. Eles têm um propósito, e o propósito, esse sim, é afrodisíaco. Nietzsche falava do espírito livre, aquele que não se ajoelha diante da moral alheia, que forja seus próprios valores. Esse espírito é o que você precisa cultivar, porque o homem que vive com propósito, que se levanta todo dia para criar algo, que se sente completo mesmo na solidão, esse homem não precisa ser escolhido, ele já se escolheu. E a mulher sente isso, sente no jeito que você olha e não suplica, no jeito que você toca e não se apega, no jeito que você some e não se desculpa. Esse é o verdadeiro poder, não o de atrair com técnicas, mas o de inspirar com existência. Você não precisa ser milionário, nem ter um corpo perfeito, mas precisa estar em movimento, mental, físico, espiritual. Precisa estar crescendo, aprendendo, errando com consciência, evoluindo com humildade. Quando sua vida é movida por algo maior do que a vontade de ser amado, o amor vem, como consequência, não como troféu, e mais do que isso, ele vem diferente, vem respeitoso, vem atento, vem com admiração, porque o homem que não está carente, que não precisa da atenção para validar sua existência, emana algo que não pode ser forjado, autenticidade. Você já viu uma mulher dizer, eu não sei o que ele tem, mas ele mexe comigo? É isso, ela sente o campo, a vibração, o foco, a calma, o silêncio preenchido de propósito. Enquanto a maioria corre atrás de curtidas, aprovação, validação, você está construindo um império interno, e isso é sentido. No mundo real, ela vê isso nos detalhes, na sua postura ereta mesmo quando tudo desaba por dentro, na sua voz firme, ainda que suave, na sua capacidade de sorrir sem buscar reações, no seu olhar que não foge, mas também não implora. E quando ela percebe que você não está ali para impressionar, mas para simplesmente viver aquilo que te faz sentido, ela sente algo que não pode ser explicado. Ela sente que você é raro. E o raro não é perseguido por ser bonito, mas por ser impossível de domesticar, como um poema que ninguém consegue decifrar, como uma música que gruda na alma, como um cheiro que lembra algo que nunca se viveu. A maior sedução não está em fazer com que te desejem, mas em viver de forma tão intensa, tão verdadeira, que o desejo acontece por contágio. Você não precisa mais correr atrás, nem jogar, nem provar. Precisa apenas seguir, e que ela corra atrás de entender como é possível alguém ser tão inteiro num mundo de metades. Então, me diga, quantas vezes você foi menos do que é só para ser aceito? Quantas vezes deixou de ser silêncio para ser resposta?
Quantas vezes se diminuiu esperando ser visto e ainda assim foi ignorado? Você não nasceu para ser escolhido. Você nasceu para se escolher, para caminhar sem pressa, para não precisar da atenção alheia como combustível, para olhar no espelho e ver não só um rosto, mas uma presença. O que aprendemos juntos aqui não é sobre conquista, é sobre retorno, retorno a si, à própria voz, ao próprio eixo. Não é sobre fazer com que ela te persiga, é sobre se tornar tão sólido, tão misterioso, tão real, que até o universo começa a se alinhar para que o desejem. Você não é o homem que corre atrás, é o homem que cria gravidade, e onde há gravidade, o resto orbita. Lembre-se de uma coisa, o poder que você procura não está na mensagem perfeita, nem no timing certo, nem na quantidade de elogios. Está na sua ausência quando o ego pede presença. Está na sua paz quando o mundo exige reação. Está na sua integridade quando a carência grita por aprovação. Você agora sabe, poder não implora. Ele ocupa espaço, e ocupando esse espaço, ela virá naturalmente, instintivamente, inevitavelmente. Agora quero te oferecer algo que não é para qualquer um, mas é para você, que chegou até aqui em busca de respostas mais profundas sobre quem é e para onde está indo a sua vida. Criei algo que vai além de um livro. Construí um mapa para a alma, um manual que une ciência, filosofia e pensamento crítico para te ajudar a romper padrões mentais, questionar sua identidade e se reconstruir desde a raiz. Isso não é um e-book com frases bonitas, é um guia para quem já não aguenta mais viver no piloto automático. Se você sente que algo dentro de você está pedindo por mudança, evolução, clareza, então este é o seu momento. Clique no comentário fixado e acesse agora o Manual da Autotransformação. Não leia por curiosidade, leia porque a sua vida depende disso. E se decidir iniciar esse caminho, você não será a mesma pessoa ao final da jornada. Eu precisei perder tudo para entender isso. Sim, tudo, a atenção, o afeto, aquela mensagem que eu esperava com o celular virado para cima na mesa, a voz doce no fim da noite que sumiu sem aviso, o coração disparado que se transformou em silêncio estático. Foi aí que percebi que todo o meu movimento estava voltado para fora. E dentro de mim, uma sala vazia. Eu era um eco tentando agradar. E então veio a dor. Mas junto com ela, uma decisão. Nunca mais seria preciso ser escolhido para me sentir completo. Foi essa dor que me ensinou a andar em silêncio. Foi ela que me deu a elegância da calma, a força do limite e a beleza da ausência. Se esse vídeo tocou você, não é porque eu falei bonito, é porque em algum lugar dentro de você, essas verdades já estavam esperando para serem lembradas. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por confiar em mim para te acompanhar nessa travessia interna. Aqui, você não é só um espectador. Você é parte do sussurro. Agora, se você ainda não curtiu, tudo bem. Vai seguir sua vida, continuar mandando textão de madrugada e sendo deixado no vácuo. Zero julgamentos. Ok, talvez só um pouquinho. Mas se algo aqui fez sentido ou te desestabilizou de um jeito bom, deixa um comentário. Mesmo que seja só um "eu senti isso". Às vezes é assim que a gente se reconhece. E se quiser continuar essa jornada, se inscreve. Aqui a gente não te promete fórmulas mágicas, mas te oferece espelhos. E não são todos que têm coragem de olhar. Agora tem 2 vídeos aparecendo na tela. Um deles pode virar a chave que você nem sabia que existia. O outro é só para quem está pronto para cair num buraco ainda mais fundo. A escolha é sua. Mas cuidado, depois que você começa a enxergar, não tem como voltar a dormir do mesmo jeito.